O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, tem um dos discursos mais incríveis do cinema. Aragorn, diante do exército, quer motivá-los à batalha. E o que ele fala é pouco usual quando você imagina que ele está tentando motivar as pessoas. Vejo em seus olhos o mesmo medo que tomou meu coração. Poderá vir um dia em que a coragem dos homens termine, quando desertarmos nossos amigos e trairmos os laços de amizade. Mas este dia não é hoje. Uma hora de lobos e escudos despedaçados, quando a era dos homens for destruída. Mas este dia não é hoje. Hoje nós lutamos por tudo que amam nesta bela terra. Eu peço que resistam, homens do Ocidente! Esse discurso me emociona porque representa muito bem a tensão entre engajamento cultural e escatologia pessimista. Aragorn tinha uma escatologia que incluía um tempo de fracasso que virá. Em algum momento, a era dos homens desabaria. Escudos seriam quebrados. A coragem iria falhar. A visão que Aragorn tinha do futuro era negativa, dura como a morte, amarga como a vida. Mesmo assim, Aragorn tinha uma visão positiva do engajamento no presente. Ainda que sua escatologia fosse pessimista, isso não deveria motivar os guerreiros a fugir da batalha. Esse dia não é hoje. Hoje nós lutaremos. A distância escatológica justificava a batalha de agora. Aragorn é o oposto do cristão comum. Uma vez que o cristianismo apresenta uma visão negativa do futuro, muitos argumentam que não vale a pena qualquer engajamento sociocultural. Haverá um tempo, diz Apocalipse 13, que seremos perseguidos e mortos por um governo mundial que terá controle econômico sobre todos. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá desgraças. O Apocalipse fala de trombetas, de selos, de ais, de taças, cada uma delas com destruições características. Chegará um dia em que o amor dos homens esfriará. E como discordar disso? Nós vivemos num mundo que não tem mais jeito. Quando a gente olha para a realidade que nos rodeia, a gente muitas vezes emudece. Será que algo pode ser diferente? Corrupção, crueldade, vilania, depressão, morte, assassinato a sangue frio, injustiça, sofrimento vão, desespero, meu e do outro. Há dias que eu me pergunto se todo o engajamento político e cultural da igreja servirá de alguma coisa. Ao ver a cultura se destruindo, as esferas sociais abusando de suas funções, a ética e a moral pública indo de mal a pior, eu só posso me questionar se ainda existe esperança para o nosso país. Acontece que, em primeiro lugar, assumir essa postura é pecar pelo adiantamento do escatom. É assumir que nada poderá ser melhor porque em algum momento será pior. Há muito progresso que pode ser alcançado antes do derradeiro fracasso. Há o registro de uma conversa entre o famoso filósofo Franz Kafka e um amigo pessoal que lhe questionou se existia alguma esperança ainda no mundo. Kafka, pessimista que só ele, respondeu que há muita esperança, uma quantidade infinita de esperança, mas não para nós. Às vezes eu deito na minha cama de forma bem kafkiana. Possuo esperança que Deus poderá usar todo o esforço da igreja em cuidar bem da cultura que nos cerca. Penso, no entanto, que essa esperança não é para mim. Tenho esperança, mas não de que eu verei mudanças significativas à minha volta. Eu luto, de fato, mas pelos meus filhos, pelos meus netos e por todos os que continuarão nesse mundo depois que eu partir. Talvez o Brasil vá mudar, mas não para nós. Existe uma frase famosa, já atribuída a muita gente, que se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria macieiras. Há um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, já que sem as técnicas modernas de produção, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Se as pessoas plantassem tâmaras apenas para si, ninguém nunca comeria tâmaras. No livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Steven Pinker argumenta sobre como nós progredimos na pacificação do mundo. Ele mostra dados que comprovam que nunca fomos tão pacíficos na história da humanidade. Se os antigos tivessem imaginado que não valeria a pena lutar pela paz, uma vez que o futuro só nos prevê guerra, nossa existência hoje seria bem mais miserável. Além disso, houve outros progressos incríveis dos tempos bíblicos até hoje. Se uma escatologia pessimista tivesse levado os homens a desistir do progresso, estaríamos ainda em períodos de escravidão e barbárie generalizada. Progredimos na medicina, no saber acadêmico, na literatura, nas artes. Há uma tradição passada que ainda permanece acessível a todos nós. Ter um mundo melhor, construído pela influência da igreja, deixa a existência menos conflituosa, o que facilita a dedicação às questões da fé e facilita a pregação do evangelho. É por isso que devemos orar por paz na expectativa de que a questão da violência nacional realmente seja reduzida, como somos instruídos por Paulo em 1 Timóteo. Paulo sabia que o futuro seria de guerra, mas ele deseja que o presente seja de paz. Sabe-se lá quando esse futuro chegará. O presente pode durar por muito tempo. Em segundo lugar, esse adiantamento do escatom é uma generalização do pessimismo escatológico.
A escatologia cristã não nos diz que tudo vai piorar em todas as áreas, em todos os lugares. Ainda que não possamos melhorar todos os pontos da cultura, certamente podemos mudar algo nela. Podemos ter avanços na segurança pública, ou talvez uma diminuição nos impostos, talvez uma abertura do mercado, talvez uma pacificação maior entre as relações humanas, talvez progresso artístico ou cultural. Podemos avançar em umas áreas e piorar ou estagnar em outras. Como a gente não sabe o que é que vai mudar, a gente ataca em todas as áreas com fé e confiança na bondade de Deus. É como evangelizar. Se nós soubéssemos quem são os eleitos de Deus, iríamos apenas a eles com a mensagem de salvação. Como não sabemos quem eles são, então pregamos a todos os homens a fim de salvar os que foram escolhidos. Uma vez que desconhecemos os planos de Deus para a cultura, tentamos ser sal em toda ela, torcendo por salgar o máximo que pudermos. E ainda que não observemos muitas mudanças à nossa volta, podemos lembrar que ainda que o sal não deixe a comida mais fresca, ele retarda seu apodrecimento. Se tudo está ruim mesmo com a atuação cultural da igreja, como não seria o mundo sem nós? Em terceiro lugar, deixar de agir na cultura por medo do futuro é um problema sério de expectativa. Ninguém descreveu isso melhor do que o Nobel de Literatura T.S. Eliot, o poeta mais influente do século XX. Ele diz o seguinte: devemos saber antecipadamente que se estamos preparados para esse conflito, o combate pode ter tréguas, mas nunca uma paz. Não há nada que possa ser uma causa perdida, pois não há nada que possa ser uma causa ganha. Lutamos por causas perdidas porque sabemos que a derrota e o desânimo podem ser o preâmbulo da vitória de nossos sucessores, embora tal vitória seja, em si, temporária. Lutamos mais para manter algo vivo que na esperança que algo triunfe. É por isso que René Girard também está muito certo quando escreve em Rematar Clausewitz que a atualidade dos textos apocalípticos é absolutamente impressionante se finalmente aceitarmos seu sentido. Eles dizem paradoxalmente que Cristo só voltará a partir do momento em que não se poderá mais esperar que a revelação evangélica consiga eliminar a violência. Ou seja, a partir do momento em que a humanidade perceberá ter fracassado. Os cristãos afirmam que Cristo voltará para transformar esse fracasso em vida eterna. Dizer que o caos está próximo não é incompatível com a esperança, pelo contrário. É por isso que quando eu deito na minha cama de forma kafkiana, eu tento lembrar do apóstolo Paulo e sua mensagem ao povo de Roma. Esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Às vezes, nós vemos muito bem a desgraça escatológica. Olhamos ao redor e não vemos esperança. Mesmo assim, agimos em direção ao que não vemos. Nós estamos do lado errado da história. Estamos trabalhando contra a expectativa. Mas a nossa alegria é que pelo menos no fim de tudo, nós venceremos de fato. Mas não sem passar pelo vale da derrota. Haverá conquista depois do fracasso. É como disse John Milton no seu clássico do século XVII. Que importa se a batalha for perdida? Nem tudo está perdido. A gente tem muito o que aprender com Aragorn.